Muito bem-vindos a mais um Jason Albuquerque Questiona, um programa que a gente criou para poder falar do empreendedorismo, das dores, das forças, de como se reerguer e de que forma a nossa carreira pode transicionar um espaço para o empresário e empreendedor, assim como você e eu, para nós conversarmos e agregar cada vez mais conhecimento em toda a nossa jornada. E hoje o programa está muito especial. A gente recebe alguém aqui que transicionou a carreira, que mudou e continua levando as duas carreiras, mas hoje ele é um grande assessor de investimentos, é um DJ super renomado no Brasil. A gente recebe aqui nos nossos estúdios Diego Faleiros. Fica com a gente que você vai ver um conteúdo extraordinário. E também nós temos a coluna da doutora Paula Prudente, falando sobre mulheres, com o tema Mulheres que Apoiam Mulheres. É muito bom, muito importante você continuar conosco. Fique aqui que vai ser um momento de muito aprendizado. Celebrar em conjunto, ver que às vezes as nossas metas são batidas e os resultados são quase que inacreditáveis, mas são acreditáveis porque a gente fez acontecer. Nós temos a oportunidade de melhorar e potencializar os nossos resultados. É isso que a gente faz durante essas 12 semanas. É um curso onde ele envolve e te desenvolve em todas as áreas. Meu sentimento é de muita gratidão, porque a gente se esforça, se entrega e ganhar no último prêmio, na última sessão, foi muito importante pelo meu reconhecimento. Então o Mastermind, ele me voltou essa visão. Acreditar que você pode, você com trabalho, obviamente, você vai alcançar êxito. Você consegue, você só está precisando usar a sua mente de forma adequada. Confia em si mesmo e vamos junto e vai crescendo, isso o Mastermind ajuda muito. Eu diria que venha fazer uma primeira aula. Faça uma inscrição, eu tenho certeza que você vai desenvolver, vai aprender, vai se tornar uma pessoa melhor, principalmente no aspecto de liderança e saber lidar com algumas coisas que você ainda não conhece ou que você conhece, mas não tem certo modo de lidar. O Mastermind vai te ajudar, faça sua inscrição o mais rápido possível. Acompanhe a gente, mas eu quero que você fique agora com a coluna da doutora Paula Prudente com o tema Mulheres que Apoiam Mulheres. Um tema que mostra a importância de criar uma rede em que se apoiem mutuamente, cada uma entendendo o seu passo e o seu ponto de vida, e isso é muito importante. E hoje nós vamos falar sobre algo que pode acelerar ou travar o crescimento de qualquer mulher empreendedora: as conexões. Durante muito tempo, existiu uma ideia que foi repetida tantas vezes que muita gente acreditou. A ideia de que mulher compete com mulher, de que existe disputa, comparação, rivalidade. Mas a realidade que estamos vivendo hoje é outra. Cada vez mais mulheres estão entendendo uma verdade poderosa. Sozinha, você até pode ir mais rápido, mas juntas, nós vamos muito mais longe. Empreender pode ser solitário. Tomar decisões sozinhas, resolver problemas sozinhas, carregar responsabilidades sozinha. E é exatamente por isso que o network se torna tão essencial. Mas nós não estamos falando de network, aquele superficial. Não é sobre trocar contatos por obrigação, não é sobre estar presente por aparência. Networking de verdade é conexão, é troca, é construção, é você estar perto de pessoas que agregam valor, que agregam na sua vida. Pessoas que compartilham experiências, que abrem caminhos, que dividem aprendizados. E quando falamos de mulheres, isso ganha ainda mais força.
Porque quando uma mulher decide apoiar a outra, ela encurta caminhos, ela evita erros, ela acelera resultados. E isso não enfraquece ninguém, ela fortalece todo mundo. O mercado sempre vai ter espaço para quem está preparado. E colaboração não elimina a competição, ela eleva o nível. Agora pensa comigo, quantas oportunidades você pode estar perdendo por não estar nos ambientes certos? Quantas conexões poderiam transformar o seu negócio se você estivesse mais próxima de negócios estratégicos? Ambiente é decisão e ambiente molda comportamento. Se você está cercada de pessoas que reclamam, você limita. Se você está cercada de pessoas que constroem, você evolui. Por isso, escolha com intenção. Esteja perto das mulheres que pensam grande, que agem, que executam. Mulheres que não apenas falam sobre crescimento, mas vivem isso todos os dias. E mais do que isso, seja essa mulher também. Compartilhe o que você aprende, indique oportunidades, apoie outras mulheres, porque o crescimento coletivo é uma estratégia inteligente. Empreendedorismo feminino não é apenas sobre resultados individual, é sobre movimento, é sobre abrir portas para quem vem depois, é sobre construir um caminho onde outras mulheres encontram menos barreiras. Quando essa mentalidade se fortalece, algo muito grande acontece. Negócios crescem, ideias se multiplicam e o impacto vai muito além do financeiro. Vai para a sociedade, vai para as próximas gerações. E a união feminina não é apenas inspiradora, ela é estratégica. E no mundo atual, estratégia é tudo. Eu sou Paula Prudente e esse foi mais um O Que Ninguém Te Conta. Eu espero que você saia daqui hoje com uma decisão. Se conectar melhor, se posicionar melhor e crescer juntas. E fique agora com a nossa entrevista. Acompanha com a gente Diego Faleiros falando sobre a sua jornada empreendedora. Eu estou recebendo aqui alguém que faz parte da minha história, porque a gente já se conhece há talvez uns 15 anos. E a gente ficou um tempo sem se falar, e depois, uns 8, 10 anos atrás, eu vejo que ele está em sala comigo, vindo fazer o treinamento Mastermind, e a história dele, a nossa história se cruza no começo, e a história dele se ampliou de uma forma espetacular. Então eu tenho um prazer de receber aqui meu grande amigo Diego Faleiros. Diego. Jazão, brigadão pelo convite aí, bater papo. Bem-vindo, meu amigo. Cara, eu quero começar te perguntando, a gente fala aqui nesse programa, o programa chama Jazão Albuquerque Questiona. Legal. Eu quero começar te perguntando assim, você começa como alguém da arte, da música, e essa transição de carreira foi muito legal, a gente vai falar dela ao longo desse nosso bate-papo aqui, mas como é que foi essa paixão pela música? Nós estamos na mesma idade, mais ou menos, eu tenho 38, você tem... 36, a mesma idade. Bem próximo. Como é que foi essa paixão da música no começo? Porque a gente vai contar quando você ganhou o DJ Test, quando a gente se conheceu e tudo tempo, mais. 2008, né? Não, legal. Cara, assim, eu sempre gostei de música, né? Desde criança, toquei guitarra, fiz violão, fiz algumas aulas assim. E aí, é bem legal que essa parte da história, eu tinha 14 anos, mais ou menos, 13, 14 anos, e eu saí um dia pra rua, era logo ali na Independência, perto do Bar S.A. que tinha na esquina, muita gente deve conhecer. Onde é o Pão de Açúcar ali? Isso, Pão de Açúcar ali na Independência. E aí eu vi uma placa lá, curso de DJ, né? Aí, beleza, né? Parei lá, passei e tal. Só que antes disso, essa situação ocorreu na época que foi o lançamento do DVD de Fatboy Slim lá em Brighton Beach, em Londres, que foi espetacular, foi clássico aquele DVD que a galera assistiu tudo na praia. E eu tava assistindo isso antes à tarde, em casa. E aí na hora que eu fui sair, eu vi a placa lá, curso de DJ, e entrei. Era o Christian, pô, meu irmão, meu professor, que foi
Fui o primeiro aluno dele lá no curso. É. Não, e ele é gênio, né? Não, o Christian não Do tem nem o que meio, falar. no meio ele é gênio. Tudo E a mais. gente toca junto até hoje, a gente é super amigo e foi bem legal. Então eu entrei lá, falei, vi o curso de DJ e falei, cara, eu vou fazer. Cheguei em casa, falei, mãe, tem um curso de DJ assim assado. Fui lá e comecei a fazer o curso de DJ com o Christian. Na época eu tinha 14 anos, né? E comecei a fazer o curso, comecei a gostar muito da parte da música eletrônica. Na época era bastante vinil ainda, o acesso à pesquisa de música era totalmente diferente, era uma pegada que hoje a gente vê digital de uma forma mais rápida. Antes você tinha que realmente pesquisar, você ficava ouvindo vinil, você ficava conhecendo os estilos, você estudava os estilos, então era bem legal. E aí eu fiz o curso, né, assim, pra gente dar uma resumida, eu fiz o curso, me formei no curso com ele e comecei a tocar. Só que na época eu tinha 14, 15 anos, então eu ia tocar num lugar... Minha mãe, não, Diego, você não vai. Minha avó, não, você não vai, etc e tal. E aí comecei a dar as caras. Tocava ali num lugarzinho ou outro. Algumas vezes minha avó me levava de carro e ficava esperando lá eu tocar e sair, porque moleque 15 anos, né? E fui me dedicando a isso durante esse tempo. Aí, um período depois aí de uns 17 anos, mais ou menos, eu parei. Né? Porque era uma época que eu já estava no terceiro colegial, aí vinha aquela coisa... Vestibular. Vai fazer faculdade, o que vai fazer? E aí, como o período dos 14 até os 17 eu não tinha engrenado na parte da música ainda, eu falei, vou largar a mão. Aí beleza, parei de tocar, mas continuei gostando, tal, fiquei naquela coisa de escola, cursinho, etc e tal. Foi quando a gente se conheceu, por conta das festas, etc, né? Porque, na verdade, a gente se conheceu antes do DJ Test, né? Que é o que eu vou comentar agora, né? Que eu já estava tocando ainda de vez em quando nas festinhas e tal, mas não estava levando para o lado profissional. Mas já gostava muito. E aí eu vi um dia um anúncio que era o DJ Test, que era um concurso para DJ, que o primeiro lugar ia ter um contrato com a agência, que na época era a Water Republic, do Dango, que o Christian fazia parte também, um período. E... Foi, assim, naquela época era gigantesca, né? Foi em 2008, cara. O concurso tinha 400 integrantes lá para participar. Eu falei, puta, eu vou fazer, cara. Me deu vontade e eu me inscrevi e falei, vou fazer. E aí, a gente comentou agora, tinha 400 pessoas, né? Então, eu comecei indo nas etapas e tal. E eram etapas, assim, que no primeiro tinha 15 pessoas, depois tinham 10, e ele eliminando e tinha a final, né? Então, nessa final, além da parte de musical, tinha o seu estilo, essa questão toda que você colocava lá. Cara, eu ganhei, foi em 2008, foi assim, absurdo, porque na época eu tava naquela coisa ainda de querer fazer o negócio acontecer, e acabei ganhando, fiquei em primeiro lugar, e fiz minha primeira turnê em Portugal. O prêmio era lá, né? Então fiz a turnê em Portugal, fui pra lá, toquei em alguns clubes na região do Porto ali, Lisboa, e aí dali em diante eu comecei a levar mais a sério, né? Por conta dessa abertura, eu falei, agora eu vou me profissionalizar. E aí comecei a tocar bastante em festa, teve a segunda edição, que aí eu já não podia participar, porque eu tinha ganho a primeira, então eu peguei a segunda e fui meio que, não como jurado, mas como apoio para conhecer. Fui de novo para Portugal no ano seguinte, porque eu já tinha feito um contato com o pessoal, a galera me conheceu lá, me chamaram de novo, e dali em diante eu comecei a tocar. Aí fui tocando no Zucker durante 15 anos, que eu fui residente lá, todas as festas aqui. E aí foi crescendo bastante a parte da carreira no âmbito de balada, assim, vamos dizer, né? Porque depois eu mudei um pouquinho, que eu vou comentar depois. Como é que você levou a carreira profissionalmente de DJ? Durante algum tempo? Durante bastante tempo. Bastante tempo. Eu levei e levo até hoje, né? Mesmo que eu tenha outra atividade, eu levo 100% profissional. O começo, quando eu era mais novo, era aquela coisa mais assim, um negócio que eu gosto, é um hobby, mas que na minha cabeça, assim, eu já sentia que era algo que eu queria fazer. Eu nunca fui adepto a pensar em alguma outra coisa de profissão mais rígida, assim, né? Eu queria sempre ter essa flexibilidade. Qual é o momento, assim, que você conta, se você pensar, que te deu frio na barriga em tocar em uma festa, um lugar? É claro que as estreias sempre são muito complicadas, vou pra fora a primeira vez, no sentido de profissionalmente. Eu sempre que quando eu fui dar treinamento fora a primeira vez, parecia que eu tava fazendo, já tinha 200 anos de sala e parecia que eu tava indo fazer pela primeira vez aquilo. Mas assim, um momento que você lembra e fala, cara, esse aqui é um negócio que é maluco. Sem dúvida, sem pensar duas vezes, a abertura do David Guetta aqui no Botafogo, que foi o... 2014. Exatamente, foi 20 mil pessoas. E, cara, eu fui abrir o show do David Guetta, né? E foi, assim, surreal. Foi surreal. Tem até os vídeos ainda da abertura no YouTube lá, o set. Foi incrível, porque
Na época era 20 mil pessoas no Botafogo, eu estava abrindo um show para um ícone mundial. Sim. Então, assim, tinha questão de muita responsabilidade, de fazer uma entrega boa. Então, assim, foi mais que frio na barriga, foi nervoso, foi... Claro. Pô, tá. Mas foi demais, foi Sim, demais. Foi um sim. momento muito legal. Quem que você lembra, assim, se você parar pra pensar da parte da música eletrônica, a gente vai entrar já nas outras áreas, tá? A gente Sim, tem tempo pra sim. falar, É. mas que você fala assim, quem que é o grande ícone pra você da música eletrônica que você, pode ser da parte, essa parte, no meio do DJ, assim, da música eletrônica, fala a parte comercial e conceitual, assim, mas quem que você olha e vê, assim? Eu acho que de artista que eu tive muita referência, que foi inclusive o que me motivou, eu acho que o Fatboy Slim, porque... Marca uma geração, né? Ele marcou uma geração, era um set muito autêntico, era muito criativo, era uma parte com muita personalidade. Hoje a gente tem vários outros estilos rodando, mas eu acho que ele faz parte da minha história, né? E o David Guetta, por ser o ícone, e eu ter feito a abertura do set dele, ter participado. Mas eu acho que de referência, eu acho que o Fatboy Slim, ele criou uma história muito legal, que é o que você comentou, uma história de gerações, né? Então, assim, você comentava com todo mundo sabia quem era, ele vinha pro Brasil. Assim, Depois ele gravou no Brasil, aqui no Rio, faz né? muito show. Então, acho que pra mim, assim, como referência do que me motivou, foi por conta desse DVD, e aí eu vi na sequência a oportunidade do curso de DJ, e foi isso. Sabe de um cara que eu assisti e que eu, porra, gostei muito? Eu nunca fui um fã de música eletrônica. Eu gostava e tal, mas nunca foi aquela coisa de ser um grande apreciador, assim. Mas eu assisti um cara no Green Valley, em Balneário Camboriú, né? Na verdade é Camboriú a cidade, né? Que foi o Carl Cox. Pô, legal demais. Puta, cara, um negrão. Cara, mais conceito, uma linha mais técnica, mas ele é espetacular também. Cara. Na época eu tocava com 4 toca-discos. Eu não insano, conhecia né? a imagem. Na hora que eu vi aquele cara, eu falei, cara, esse cara tem um tesão pra tocar, um Não, o negócio. Carl Cox é absurdo. Porra, sensacional, absurdo. assim. Eu devo ter visto muito ele bom. umas 2 ou 3 vezes, Carl Cox. Eu lembro da primeira vez que eu vi, assim, eu olhava aquele cara, velho. Cara, que cara, ele assim, ele entrava no público. Não, assim, é muito negócio, legal. Espetáculo. Monstruoso. O Cox é assim. espetacular. E quando que você caiu ou pensou, falou, cara, acho que eu preciso procurar outra coisa? Ir para outro momento profissional ou fazer outra coisa profissionalmente em paralelo? Porque aquela coisa, né? O artista, o cara fala, mas você faz só isso, né? Tem aquela galera que fala. Mas quando que veio para você o sentimento de falar assim, cara, vou procurar outra coisa, assim? Que na verdade, assim, só complementando o que era da parte da música, como na época eu fiquei muitos anos focado mais na parte de balada, e aí eu comecei a receber convite para tocar em aniversário de 15 anos, que era um nicho que eu não estava olhando muito na época, que era para tocar em corporativo, que hoje é o que eu me identifico bem mais com essa área do corporativo, que é de casamento e 15 anos, né? Então começaram a me chamar para 15 anos, eu comecei a tocar e comecei a gostar, porque era uma vibe diferente. E aí eu também estava numa fase que eu precisava de alguma coisa um pouco mais sólida na minha vida profissional, porque balada é esporádico, às vezes tem mês com muita festa e mês com menos, só que na parte corporativa, casamento de 15 anos vai estar sempre acontecendo. É um mercado um pouco mais firme. Constante, né? Constante, exatamente. E aí eu comecei a mudar na parte do DJ para o lado mais corporativo, e hoje o que eu mais faço é só corporativo. Uma vez ou outra tem alguma coisa de balada, mas muito pontual. Mas hoje eu consigo fazer mais 15 anos de casamento, e é o que eu gosto mais, porque, inclusive no casamento, são festas que eu consigo ser mais criativo. É mesmo? Eu consigo passear bastante nos estilos, eu consigo fazer um set personalizado para cada evento, para cada noiva. Então é legal porque eu me sinto parte da história. Eu sempre faço as reuniões antes com as noivas. Então, assim, cada um é uma história. Às vezes, Diego, eu gosto mais desse estilo, eu não quero que toque aquilo. Então isso me dá liberdade para criar de acordo com o que o casal pede. Sim. Isso é muito legal, cara. Que massa, que massa. Bem bacana. Como é que você, em termos, sem falar em valores, mas em termos financeiros é bem melhor? Econômicos, assim. Porque... depende, mas é melhor. Se a gente falar no pontual, é melhor. Sim. Porque, assim, às vezes, festa depende do tamanho, depende do que você for fazer. Não é um negócio que você consegue padronizar um valor de cachê e trabalhar nele na constância. Então tem essa diferença. O mercado corporativo ele é bem mais firme nessa questão. E quando você vai para o mercado corporativo do DJ, é a hora que te desperta para ir para outras áreas?
Um pouco, porque aí tem essa questão também, né, que eu trabalho no mercado financeiro, né, Aham. que mais ou menos aconteceu em paralelo, porque desde os 18 anos, na época da faculdade, eu já gostava de ações e fazia por conta, ia pesquisando e comecei a mexer um pouquinho nessa área. Mas até então era fazer para mim, para meu pai, assim, família, alguma coisa de investimento, não era nada profissional. Mas em paralelo a tocar, eu sempre quis construir alguma coisa diferente no mercado financeiro, porque eu já gostava. E eu pensava assim, sei lá, eu vou ter 60 anos, talvez eu não esteja com o mesmo pique tocando, então eu preciso criar alguma, entre aspas, aposentadoria. E como é que eu vou me aposentar só como DJ? Aham. Então eu já pensava em construir alguma coisa de renda passiva, em mercado de ação, etc e tal. E aí eu comecei a mexer em ação, durante muito tempo. E aí, mais ou menos em 2017, a gente estava conversando com alguns amigos, a gente sempre batia papo, comprei ação X, comprei ação Y, pô, vamos montar um clube de investimento? Então a gente juntou mais ou menos uns 10, 15 amigos, a gente montou o clube e eu fui gestor desse clube. Foi o primeiro momento que eu tive um contato, vamos dizer assim, mais profissional com a parte do mercado financeiro, porque até então que era para legal. mim, e estudo próprio, não era nada profissional, e continuando tocando, em paralelo. E aí eu comecei a gente fez esse clube, rodou bastante, esse clube rodou até praticamente pré-pandemia. Sim. Até E tava- isso era carteira ou era carteira, era a única carteira para cada um ou uma carteira geral para o Era uma clube? carteira geral e aí cada um tinha suas cotas, né? Sim. Cada um fazia um aporte do valor que quisesse, tinha um valor mínimo e o valor máximo, né? Que tinha algumas regras, mas cada um fazia de acordo com o que era interessante e era uma carteira unificada. E aí fizemos essa carteira, rodou o clube, foi assim, bacana demais, só que aí veio a pandemia. E a pandemia foi um momento muito crítico, porque eu não tinha mais nada, né? Se a gente parar para pensar, Sim. eu lembro até hoje, eu cheguei de viagem, que eu tinha ido fazer uma escalada numa montanha que foi super legal. Cheguei, beleza, ó, pô, pandemia e tal. Aí mais ou menos em fevereiro começaram a ligar, ó, a data vai ser cancelada, vai ser cancelada, vai ser cancelada. E aí, nesse momento, eu tive dois problemas. O primeiro problema foi, na parte contratual da música, eu sempre recebo um percentual na entrada, na assinatura do contrato, o restante na semana do evento. O que aconteceu? O que estava provisionado na frente eu já não ia receber porque foi cancelado e muita gente que já tinha dado o sinal começou a pedir o valor de volta. Então eu fiquei nesse período descapitalizado, um percentual, porque, né, e não tinha perspectiva de quando ia voltar. E foi praticamente 1 ano e meio assim, sem tocar. E cara, falei, o que eu vou fazer agora? Né? E aí eu falei, preciso pensar alguma outra coisa. Aí, nesse momento eu me dediquei mais à parte do mercado financeiro sozinho ainda, continuei fazendo as coisas. Por quê? Porque na pandemia a gente precisou encerrar o clube. Que um outro parceiro que fazia a parte administrativa acabou indo embora para outra cidade por questão da pandemia. E eu falei, pô, não vou tocar mais sozinho, não faz sentido. Né? Então a gente encerrou o clube. E aí eu acabei indo, recebi um convite de um amigo que já me conhecia antes, por conta do clube, para poder fazer gestão de carteira e seguir de uma forma mais profissional no mercado financeiro. Eu me lembro quando você foi. Me lembro quando você foi. Que foi exatamente em 2020, outubro de 2020. E hoje eu estou lá no escritório já fazem 6 anos e tá rolando, mas o convite inicial foi por conta disso. Né? A gente já se conhecia e aí juntou meio que uma oportunidade. Eu já queria fazer alguma coisa um pouco mais sólida na carreira, não depender só da música, porque tem essas questões esporádicas, e aí acabou dando certo. E você consegue conciliar isso hoje com tranquilidade? Tranquilo, porque o mercado financeiro eu trabalho de segunda a sexta, o final de semana, casamento de 15 anos é sempre sexta e sábado, então não tem choque de agenda. E como é que foi esse momento de fazer essa... Você falou que, pô, pela tua história, foi uma transição tranquila de carreira, porque você veio trabalhando, veio estudando com os amigos, e aí, num momento crítico, no sentido... Para todos nós, né? Porque ali, outubro de 20, foi a época que abriu, né? Porque era a eleição. Exatamente. E aí depois fechou tudo novamente. Fechou tudo de novo. Eu tenho até uma história curiosa com isso. Eu e um amigo em Balneário Camboriú, 20 para 21. E aí a gente foi, tava um Réveillon, tava tudo aberto, tava tudo, não tinha ar. Não, eleição ali em outubro, novembro.
segundo turno é último final de semana de outubro, né? E aí a gente tava lá e tal. A hora que deu, isso foi, sei lá, a gente desceu pra Balneário Camboriú, era 26, talvez, 7, não sei, de dezembro. E aí no dia 29 começou um burburinho, ó, vai fechar tudo, vai fechar, vai não sei o quê, papapá. No dia 31, a gente vai pra uma festa lá na Praia Brava. Não me lembro o nome do lugar, cara. Não sei se era o Belvedere, que agora fechou. Não sei onde que era. Não me lembro o nome do lugar. A gente entra na festa, uma galera, uns amigos que a gente fez lá, tal, super bacana. A gente entra na festa, é sério. A gente faz o primeiro pedido pro garçom, ele vem, coloca em cima da mesa o pedido que a gente faz, daqui a pouco anuncia, 2 segundos, anuncia no alto-falante. Pessoal, todo mundo tem que ir embora, porque... Nossa! Caramba! Entra no carro, vamos pra praia, então aqui, vamos fazer o quê, tal. A gente tava voltando, tudo parado, era Réveillon, fica eu e ele dentro do carro. Trágico, né? A gente ri disso até hoje. A pandemia foi muito trágica. Foi uma coisa maluca. Pesado, foi uma coisa maluca. Então, assim, mas de qualquer maneira, a sua transição de carreira foi uma coisa suave, assim, porque... Mais ou menos, mas ela foi acontecendo... Ela foi acontecendo. Não meio que naturalmente, mas ela foi acontecendo pelos atos que você tinha plantado, com absoluta certeza. Exato. Ali, eu já sabia que eu não queria só ficar na música, Uhum. que eu queria fazer alguma outra coisa, e foi uma oportunidade, mas foi um pouco crítico por conta do momento. Claro. Da pandemia, você tem que tomar algumas decisões e fazer escolhas, mas deu tudo certo. Como é que foi esse momento que você vai de fato para o mundo corporativo? E aí depois a gente vai entrar no mundo das finanças e investimentos. Mas como é que existe algum choque para você? Como é que foi essa sua adaptação? Do corporativo DJ? Do DJ pro corporativo, assim, né? Não, pro mundo empresarial. Você estava no DJ, corporativo, quando você fala, são festas corporativas, exato, festas particulares, né? Mas eu falo você ir pro mundo empresarial. Aquela coisa do escritório, 3 telas, 4 telas, começar a entender como funciona essa ambiência profissional como um todo, diferente do que você fazia. Não que não era profissional antes, mas diferente. Na verdade, assim, cara, eu já gostava do mercado financeiro durante muito tempo, só que eu não tinha olhado ele de uma forma para colocar isso como a minha vida profissional, porque a parte da música, ela estava ok antes da pandemia. Uhum. Então, para mim, estava tudo tranquilo. Só que a pandemia mudou muita coisa. A gente perdeu a referência de quando as festas iam voltar, como ia ser os modelos de festas, se ia ter aquela mesma coisa de gente, etc e tal. E eu já estava procurando alguma coisa para fazer. E aí eu falei assim, agora eu acho que é o momento. Então, a oportunidade, quando esse amigo me fez o convite, eu falei assim, agora eu acho que é o momento. Então eu falei assim, eu não vou deixar de tocar, vou continuar tocando. As datas foram remarcadas naquele período, a gente foi organizando a agenda. E aí eu falei, agora eu vou entrar na parte profissional. Então, como eu entrei lá no escritório na época, eu entrei para cuidar da parte de renda variável. Só que uma coisa que é muito legal, que inclusive no nosso treinamento que a gente conversa de networking e conhecer pessoas, é uma coisa que eu sempre trabalhei muito, de uma forma natural, que é o networking. Por quê? Como eu toquei em muita festa, eu conhecia muita gente, automaticamente eu falava para aquelas pessoas, pô, vem tomar um café, vamos bater um papo sobre investimento. Então, o pessoal começou a ir me procurar por conta da gente se conhecer, etc e tal. Então, eu comecei lá no escritório na parte de renda variável, depois eu fui para a parte de gestão de carteira e novos negócios, aí hoje eu cuido de outras áreas também, de fundos de estruturação, e aí realmente a coisa ficou profissional, né? Então, foi mais ou menos essa mudança. Nesse prazo aí de uns 2 anos, teve um crescimento bem exponencial. E quais são os desafios para você desse mundo, desse mercado hoje? Do mercado financeiro? Porque a concorrência, a gente sabe que tem, mas a concorrência não é alta nesse mercado, no sentido de que você tá no maior banco de investimento da América Latina, que é o BTG, né? BTG. O teu escritório é ligado ao BTG? O BTG hoje é nosso sócio, né? A gente está com 7 anos lá na Legacy, e eu tô lá fazem 6, né? Porque logo no primeiro ano de pandemia eu já entrei. E é o que você falou, o que é muito interessante no mercado hoje, é o que você falou, a gente tem concorrência e qualquer pessoa consegue acessar, entre aspas, qualquer produto via prateleira, porque é mais ou menos que um mercado de commodity. O que eu acho que é um ponto que é o diferencial... Diferencia isso? É o contato, com quem você está se relacionando. A pessoa sabe, por exemplo, você vai ser meu cliente, fala, não, vou ligar para o Diego, quem te atende? Porque eu te atendendo e te oferecendo o produto X, o
O João, o José pode te oferecer o produto X também. Sim. Então, eu acho que é mais essa questão da confiança e de você saber com quem que você está conversando a todo Sim. tempo. E não que seja um desafio. Aí o desafio, a gente tem a parte macroeconômica, que é uma coisa que a gente não tem muita ingerência, né? Aquela coisa de estar sempre acompanhando os solavancos do mercado. Sobretudo no Brasil. Exatamente, né? Que Sobretudo a gente sabe que aqui que a gente brinca que é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Aqui é Você uma acorda um loucura. dia tá ok, no outro dia pode estar mudando alguma coisa. Mas eu acho que o desafio do mercado é realmente a gente estar tendo que sempre ir ajustando a rédea e aparando as arestas e vendo o que a gente pode fazer para melhorar. Ô Diego, como é que você enxerga como alguém, sócio de um escritório grande, uma estrutura gigantesca, tem um partner de vocês que é alguém que não tem muito o que falar, porque por todos os solavancos que passa, a solidez do BTG, ela é inquestionável no mercado, né? Uhum. Alguém que se tornou como referência, tem os seus concorrentes de banco, mas aquilo que eu disse são como banco, de fato, são coisas fechadas. Não é que é fechado, mas a concorrência ela é menor e a estrutura é gigantesca. Então, com certeza, quando você tem um parceiro, um sócio que é deste tamanho como o BTG, a cobrança ela aumenta absurdamente. A governança tem que ser um negócio altamente equilibrado e sofisticado na governança desse processo, até porque passam por regulações, assim, as regulações de Banco Central, as resoluções, muda toda hora. Eu estava até conversando com um amigo outro dia, e falando dessa questão da nomenclatura, e aí eu tive numa apresentação do Fred Trajano, do Magazine Luiza, lá na nova loja Conceito deles, lá em São Paulo, que fica ali onde era a Livraria Cultura, no Conjunto Nacional. E o Magazine Luiza tem uma operação de crédito, como se fosse um banco, e antes chamava, acho que Magalu Bank, algo nesse sentido, eu não me recordo, posso estar falando o nome equivocado. E aí ele até citou, isso aqui é a estrutura que a gente tem, mas agora o nome não pode mais ser Bank, tem que todo mundo mudar, porque para ser Bank tem lá as regras do Banco Central. Eu estou só citando esse fato, para ver o nível de regulamentação que tem esse mercado. E com todas as situações, para ser mais gentil no momento, que nós estamos vendo do setor financeiro, para ser mais preciso, no Brasil, ele é um dos mais seguros e sofisticados do mundo. Quais são os desafios que vocês enfrentam nessa questão toda de ter um grande parceiro, de ter alguém que tem que ter uma governança grande, as regulações e atingir resultados gigantescos? Como é que é esse processo? Como é que é o bastidor disso tudo, a conversa entre os sócios? É o tipo de coisa que a gente não vê muito o pessoal legal. falando. Assim, eu acredito que seja de uma forma, cada escritório deve ter a sua forma individual de trabalhar, né? Mas a gente tem o nosso comitê de sócios, que é um comitê semanal, e a gente tem inclusive um comitê com o banco. Então, acho que o ponto que é principal na nossa operação é a parte de processo. Então, o banco ele é muito bom na questão de processo, de seguir todas as etapas, tanto de asset, que é a parte de alocação dos clientes, a parte de produtos, e isso é repassado para nós. E aí a gente faz o nosso comitê e repassa isso para os outros assessores e para o time, para os clientes. Então, acho que o ponto principal, que é uma coisa que ajuda muito a gente ter uma diretriz, é a parte de processo. Porque, querendo ou não, como os escritórios, assim, provavelmente uma assessoria de investimento é um agente autônomo, né? Cada um poderia criar a sua regra, ou fazer do seu jeito, ou desenvolver a sua governança, como fazem, né? E a forma de operar. Mas quando você tem uma parte de processo que vem do banco, fica muito mais claro, porque se o banco está entregando o resultado daquela forma, eles passam para a gente como é feito, a gente consegue replicar, e aí o resultado é muito melhor, né, do que a gente for fazer isso aí de alguma outra forma. Então a gente se espelha bastante no que o banco passa para nós. Quais são os desafios do dia a dia? Você falou que relacionamento traz resultado. Né? Você falou, relacionamento traz muito resultado. Você falou que a questão do network traz resultado para vocês. Os processos é o que faz ter resultado. Você foi falando isso porque vem do banco, de quem tem resultado, a gente internaliza isso no comitê de sócios, passa isso para o time. Mas quais são os grandes desafios do dia a dia? Assim? As grandes lutas? Até de falar antes de desafio, que já entra respondendo a sua pergunta, a gente tem que ter muita resiliência. Porque é o que eu acabei de falar.
todo dia é uma novidade, todo dia acontece alguma coisa, então hoje o mercado está muito sensível à notícia, então sai uma notícia ruim, o mercado cai, sobe, e aí o desafio é o quê? Às vezes o cliente, ele não está acompanhando isso 24 horas por dia, entre aspas, como a gente que está lá no mercado. Então, às vezes acontece alguma coisa, o cliente fica assustado, não sabe o que está acontecendo, então você tem que repassar o que está acontecendo, eventualmente fazer algum ajuste de carteira. Então, acho que o maior desafio hoje é o que a gente passa nessa questão que a gente não tem muita gerência de fatores externos, né? Que nem agora a gente está passando por uma outra guerra, passamos por pandemia e teve outra coisa, então vai estar sempre acontecendo alguma coisa. Então a gente tem que se manter resiliente, focar no longo prazo e seguir a estratégia. O longo prazo sempre vence? Com certeza, com certeza, com certeza. Se for uma estratégia bem feita, foco no longo prazo, porque no curto prazo muita coisa pode acontecer. O mercado de ações variáveis, ele é uma mesa de pôquer? Para quem quer que seja, sim. É um outro ponto, né? Porque quando a gente trabalha no curto prazo, vamos falar assim de day trade, você está trabalhando em esfera gráfica, em esfera de notícia, em coisas que podem oscilar para um lado ou para o outro, então assim, muita gente pode sair machucado. Agora, renda variável, se for no médio e longo prazo, numa questão de estudos em cima de fundamento, conhecer a empresa, montar uma carteira diversificada, faz parte do portfólio. Sim. Então é um poker, assim, é arriscado para quem vai fazer sem muito estudo, né? Querendo arriscar, que é um problema, é uma coisa que a gente sempre alerta, né? Às vezes a pessoa, não vou fazer tal, comprar tal, porque é isso. Às vezes a gente recebe ligação, eu preciso comprar ação XYZ porque eu vi tal coisa. Não, mas peraí, vamos ver, o que você viu? Aquilo tem relevância, não é? Tem fundamento, não tem? E acontece muito isso? Acontece. Acontece bastante. Do feeling, do cliente achar que tem um feeling apuradíssimo e fala, quero isso? Acontece. E é esporádico, né? Porque teve um episódio agora em janeiro, a gente viu a alta do ouro que foi muito grande. Então muita gente olha igual, não, quero comprar ouro. Calma. Muita gente comprou ouro por conta própria, o ouro caiu, né? Não quer dizer que não vai voltar a subir, não é isso, mas é o famoso fear of missing out, né? Que é o medo de ficar de fora, né? Que é a mesma coisa quando comento da parte de criptoativos também, o Bitcoin estava $125 mil, todo mundo queria comprar achando que já ia bater 200. Voltou, recuou, corrigiu, está 70. Aí a pessoa não compra. Então, quem comprou de 60 tá bem agora. Então eu falo assim, é mais estrutural, né? Eu vi que você tem uma atuação bastante na questão de cripto, assim. Sim. Como é que você enxerga esse mercado? É a parte que eu sou responsável lá do escritório, né, por ativos digitais. Cara, eu acompanho muito o banco hoje, só um outro ponto antes, hoje nós somos o escritório mais relevante da parte de alocação de criptomoedas do BTG. Por quê? Porque é um banco seguro, é o maior banco de investimento da América Latina, e os clientes se sentem mais seguros de aplicar e ter uma alocação no mercado de criptoativos dentro de um banco. Por quê? Porque hoje a gente vê muitas dessas exchanges aleatórias que quebram, e aí você foi lá e depositou seu dinheiro num CNPJ XYZ, quebrou, você vai cobrar de quem? Então a gente tem o respaldo do banco hoje, que faz a própria autocustódia. Faz autocustódia de banco? Faz. Hoje o banco faz a autocustódia de criptoativos. Eu gosto de comparar bastante a parte dos criptoativos, como já vi diversos gestores comparando com a época da internet. É uma adoção que ela vai cada vez ficar mais crescente, por conta de regulação, por conta de tecnologia. Então eu gosto bastante, eu acredito muito, eu comento sobre criptoativos, não sobre criptomoedas, porque se a gente for falar de criptomoedas, tem lá o Bitcoin, tem as outras, né? A gente vai falar de 2, 3 relevantes de fato. Exatamente, mas o mercado de criptoativos, ele vai se tornar cada vez mais sólido. Qual é a diferença? Da criptomoeda para o criptoativo? A criptomoeda... Essa é uma dúvida que eu tenho, que eu não tenho muito ideia do que é. A criptomoeda é o que a gente está falando, Bitcoin, Ethereum, Solana, tem as meme coins lá, etc e tal. A parte de criptoativo a gente entra na questão de stablecoins, que são as moedas digitais, dólar digitalizado, os tokens, que são você pegar qualquer ativo hoje físico e se tornar ele de uma forma digital. Então seria mais ou menos o que a gente chama de tokenização, que é um mercado que eu acredito que vai crescer absurdamente. Esse mercado te possibilita fazer transações 24/7, em tempo real, em questão de segundos. Então, se você for hoje mandar
$1 tokenizado para o Japão, vai chegar em 1 segundo. É o STD, né? Exatamente. Se você for fazer via SWIFT, talvez demore 1, 2 dias. Precisa do banco local, do intermediário e o destinatário. Então é mais uma questão de tecnologia e avanço. Só que isso precisa de muita regulação ainda. Cada país tem um entendimento sobre isso. Mas eu acredito que também no médio e no longo prazo isso vai estar mais vigente na nossa vida. Como é que as empresas comuns, eu aqui, vamos supor, né? Eu gosto muito, assim, tem gente que não gosta, mas eu gosto muito do que o Emílio do Pânico fala, né? Que é o afegão médio, né? Uhum. Assim, como é que isso, a gente poderia usar isso nessa questão da tokenização nas nossas vidas, na nossa empresa aqui? Como é que a gente usa isso? De que forma isso pode ser um mecanismo para melhorar, talvez, a minha eficiência, a minha captação de dinheiro? Por que eu estou te perguntando isso? Porque uma vez me falaram assim, uma mesa de jantar, batendo papo, tomando um vinho. Uhum. Dá para você trabalhar como se fosse umas debentures e não sei o quê, cripto tokenizada. Eu não entendi bolhufas daquilo, enfim. Aí dá para fazer isso, né? Por exemplo, com uma empresa grande, às vezes ela quer emitir uma dívida, ela pode fazer isso de uma forma digital. Mas eu falo mais a tokenização, dependendo do que vocês forem fazer. A gente teve um caso de uma compra e uma venda de um imóvel em Portugal para o Brasil, e o banco fez esse contrato via tokenização. Eles fizeram o contrato lá de uma forma digital em Portugal, fizeram ele no modelo tokenizado, o cliente assinou aqui, em coisa de 2, 3 horas o contrato já estava efetivado, não precisava do cartório. Por quê? Porque a parte da blockchain permite que você faça esse registro e seja de uma forma oficial, vamos dizer. É aceito legalmente? É aceito. Alguns já são aceitos. Então, isso que eu estava falando. Se você começar a trazer esse tipo de ativo no mercado, a gente vai ter mais oportunidades. Aqui, não sei, no caso de vocês, talvez a parte contratual, a parte de recebimento. Lá na frente, se às vezes vocês forem passar o curso para alguém de uma forma internacional, não necessariamente o pagamento pode ser via SWIFT, você pode receber no dólar digital. Então tem muita coisa ainda que vai acontecer. E como é que é a questão tributária disso? Então, depende do ativo que a gente está falando, tá? Hoje, da parte de criptomoedas, se você vender até um X valor no mês, você vai ser tributado. Se você vender um X menos, você não é tributado. Essa é uma parte da regulação das stablecoins justamente por isso, porque hoje a parte de moedas digitais, do dólar tokenizado, por exemplo, você está sujeito a não ter IOF lá. E se você estiver trabalhando numa questão de fazer um pagamento de recurso ou envio de recurso, você tem IOF. Então, é esse o ponto. O que o Banco Central está trabalhando em conjunto com a parte de tecnologia para poder regular isso. Ver o que vai ser cobrado, o que não vai ser cobrado, qual que vai ser a forma de eficiência. Tinha um plano do Banco Central do Drex, que eles suspenderam no ano passado, e tem algumas conversas de retomar isso aí, que seria a parte do real digital, vamos dizer assim. Sim. Então, tem muita coisa acontecendo ainda. E você acha que... E como é que você enxerga essa questão da autocustódia do pessoa física, tal, das cripto e tal? Como é que é isso? Porque tem uma máxima, a pessoa fala, né? Not your keys, not your coins, né? Como é que é isso? O que significa isso? Cara, a gente já viu muita coisa trágica, assim, né? No passado, quem tinha o Bitcoin lá e esqueceu os códigos da carteira e acabou perdendo. Isso é para quem quer fazer a sua custódia de uma forma pessoal, vamos dizer assim. Então, você vai lá comprar suas moedas, você pode ter tanto da forma física quanto da forma digital, né? Que seria a sua carteira digital ou física. E isso vai proteger os seus ativos. É dessa forma que funciona. Entendi. Basicamente. Se você esquecer a senha, esquecer a sequência lá... De 12 palavras, né? Tem 12, 20, Então, assim, depende muito do cliente. Hoje, o que a gente faz lá no banco, o cliente aplica e o banco tem essa questão de autocustódia por questão de segurança dele. Então, não necessariamente o cliente precisa ter essa carteira física ou digital. Sim. Contando com o banco é bem seguro. E você acha que nesse processo dessa mudança dos mercados, essa geração nova chegando, a gente vai chegar num ponto de ter transações corriqueiras nesse tipo de, talvez nas moedas digitais ou stablecoins, transação corriqueira que eu digo assim, a gente vai na padaria aqui do lado e isso... Não, eu acredito que sim, porque fazendo uma comparação bem básica, se você hoje pegar e for para o Japão viajar,
e passar seu cartão de crédito numa maquininha da Mastercard, ele vai ser debitado na hora. Por quê? Porque a Mastercard vai, via tecnologia, ver que você tem aquele crédito, libera a sua compra, você paga o produto lá no Japão. Então ela paga o restaurante lá, $300, vamos dizer. Então isso já acontece de uma forma dinâmica e rápida. Só que hoje é com moedas normais. A gente está falando com real, com dólar, etc e tal. Eu não me surpreendo e acredito que num futuro talvez não tão breve ou breve, depende do avanço, a gente vai poder fazer isso com Bitcoin. Você passar lá a sua compra no cartão, debitando no que você tem de Bitcoin. Ficando... Ou em alguma outra moeda. Né? Então, acredito que cada vez vai ficar mais globalizado. Até uma outra coisa para comparar, se a gente falasse de investimento internacional 10 anos atrás, era muito difícil. Você tem que abrir uma conta internacional, mandar em dólar, etc e tal. Hoje você abre no seu aplicativo, você abre a sua conta internacional, você transfere da sua conta local para internacional. Via Pix. Via Pix em 5, 10 minutos e compra suas ações internacionais. Então, acho que cada vez mais essa barreira global ela vai diminuir e todo mundo vai ter acesso a tudo. Dinheiro circula mais. Dinheiro circula mais. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, a gente vê essa... a gente falando isso, é só aí também, né, gente? Assim, é só uma conjectura. Nós Exatamente. Estamos falando, né? Assim, nós estamos... Aí começa, papo, a gente vai viajando, assim, exato. Né? Mas, assim, se você tem mais transações, talvez a volatilidade diminua, né? Em algumas coisas, em alguns aspectos, sim. Na verdade, eu acho que porque a gente pode pensar na variação das próprias moedas, por mais que a cotação do dólar para mais, para menos, das outras moedas em relação ao real ou em relação ao dólar, enfim, mas nós não temos, assim, grandes discrepâncias no sentido, de hoje para amanhã foi 50%. Não tem isso. Hoje ainda acontece. Mas em moedas menos... As quedas do Bitcoin às vezes batem 20 para baixo. Não, sim. Estou dizendo nas moedas normal, vamos chamar assim. Não, eu acho que não. Eu acho que é exatamente por conta disso, porque conforme for ter mais conhecimento, mais regulação, gera mais segurança. Porque hoje, como é muito desconhecido ainda, fica aquela coisa, né? O que é isso? Vou colocar, não vou? Como é que funciona? Como é que deixa de funcionar? Então, acho que é mais essa questão de regulação e conhecimento que for tendo cada vez mais o mercado vai adotar, de uma forma geral. Sim. Por isso que é sempre importante saber onde está colocando. Né? Exatamente. Com quem, como faz. É o que você falou, ter o contato, saber quem né? Isso é importante. Quais são os requisitos? Porque eu sei que assessor de investimento, quem é dono de escritório, sócio, não indica ação, né? Indica mais parâmetros. Assim. Quais parâmetros que a gente deve analisar para fazer um bom investimento? Eu acho que a primeira coisa é definir o perfil do investidor. Né? Definir o seu perfil, se o seu perfil é conservador, se ele é moderado, se ele é sofisticado, qual que é a sua janela de prazo, quantos % daquele recurso que você vai investir você precisa da liquidez, e aí a partir daí você monta uma carteira estratégica. Então acho que definindo o perfil, a gente evita problemas, porque às vezes a pessoa tem um perfil conservador, mas quer uma alocação sofisticada para ter um ganho maior, aí ela não aguenta a volatilidade. E aí quando tem alguma volatilidade na carteira, gera algum desconforto. Segurar o cara aí é difícil. Mas não, então eu acho que definindo o perfil do investidor e fazendo uma alocação de acordo, eu acho que a gente fica bem tranquilo e o próprio investidor, né, o cliente fica bem tranquilo também. O que muitas vezes acontece é isso, né, tem um perfil e aloca num outro e aí acaba gerando esse desconforto. Entendi. E se você pudesse deixar uma ideia para quem está nos assistindo, qualquer coisa que você tem no coração, eu fui a um podcast semana passada, fui ser um bate-papo e tal, e aí perguntou o que você deixa de mensagem. Eu falei, cara, defende aquilo que você acredita e segue em frente. Se for errado, corrige na frente. Mas se você deixar uma mensagem pra gente assim, cara, eu tô nos meus 36 anos, tenho minhas carreiras consolidadas, faço isso consolidado, dou passos seguros, mas que mensagem você gosta de passar, assim? Cara, acho que, sei lá, pegar 2 palavras, assim, que hoje em dia eu carrego muito comigo, é você acreditar e ter coragem no que você for escolher. Né? Porque às vezes vai dar medo, vai dar insegurança, mas eu acho que a coragem e você acreditar no que você realmente quer é algo que eu carrego comigo em qualquer aspecto. Hoje, tanto na parte da música, na parte do mercado financeiro, em esporte, em qualquer situação que seja. A gente nem falou da parte esportista.
do Diego ainda, mas teria muito o que falar. Depois a gente bate um papo. Meu irmão, obrigado pelo teu tempo, Obrigado pela tua pelo agenda. convite. É muito legal falar com você, que a gente se vê pouco às vezes, fala pouco, sempre mas um papo bom. é sempre muito legal. Segue o Diego no Instagram, @Diego Faleiros com 2 L's. Isso. Segue o Jason, @Jason Albuquerque. E entra lá no YouTube também, no nosso canal do Jason. Vamos pro intervalo rápido e a gente já volta com a parte final do nosso Jason Albuquerque Questiona. Valeu, gente! Valeu, obrigado, pessoal. Transformamos uma turma de influenciadores em uma turma única e a primeira turma no mundo de influenciadores a concluir o curso Mastermind. Sensação de dever cumprido, de colocar um ponto final num projeto que eu comecei há 3 meses atrás. Posso dizer com toda certeza que foi um curso que mudou a minha visão. Com toda certeza, nós somos uma ferramenta, um treinamento capaz de transformar pessoas com habilidades extraordinárias em líderes extraordinários. Então, se você pretende ser um líder, você pretende impactar mais pessoas, esse curso é para você. Um professor, um diretor, um supervisor, uma pessoa que gosta de se comunicar com as pessoas que estão ao seu redor, que quer ter mais essa facilidade, ter essa melhora na sua comunicação, tornando tudo muito mais fácil e mais eficaz no seu dia a dia. Nós atuamos já no Brasil, Estados Unidos, Portugal, México, Angola e Moçambique. Se você quer se desenvolver como líder e ter resultados que te levam a outro patamar, a patamares extraordinários, você deve estar no Mastermind Links. O que me traz até aqui é a pauta da semana. A pauta do famoso PL da misoginia. No momento em que a gente vive, que fala-se muito de segurança pública, que nas pesquisas todas, segurança pública é a principal questão do brasileiro, se traz o PL da misoginia. É claro, por obviedade, que todos nós, seres humanos de bem, homens e mulheres de bem, queremos a segurança das mulheres e que pessoas, independente de homens ou mulheres, sejam punidos por atos que atentem contra a vida de outra pessoa. Isso é claro, óbvio e objetivo. E se uma mulher é agredida, quem o agrediu absolutamente precisa ser punido. Punido nos termos da lei. Agora, a punição, ela precisa ser objetiva. Ela precisa ter um caráter objetivo. E é o que não nos traz esse PL. Ele nos traz, a você e a mim, a você mulher que me ouve agora, ele traz cada vez mais insegurança. Porque ele traz um ambiente em que se limita e se deixa muito aberto, pode parecer contraditório, ele limita a forma com que um lado age e deixa muito aberto a forma com que um outro lado age. É muito difícil, ele traz contradições em si mesmo. E nós precisamos entender que, homens e mulheres, nós precisamos defender o que é certo. E o que é certo é que quem pratica violência seja punido. Violência seja punido. Não qualquer tipo de fala. Quando os casos existem muitos casos previstos na nossa lei brasileira. O que nós temos que combater de fato, o que nós temos que entender que todos nós, homens e mulheres, cidadãos brasileiros, que querem o bem da nossa sociedade, nós precisamos nos unir na defesa de valores. É ensinar a criança, quando pequena, de que é necessário o respeito mútuo. É ensinar, desde jovem, que o agredir ao outro traz consequências. Não é deixar aberto, como mesmo falou uma grande rede de televisão, o PL da misoginia deixou em aberto. Se alguém falar, você tá, como aspas, tá assim porque tá menstruado ou algo nesse sentido, eu não quero trazer esse debate aqui. O debate que eu quero trazer é que nós precisamos nos conscientizar. Nós precisamos defender, de fato, as nossas liberdades e nós precisamos defender punições severas para quem, sim, de fato,
cometem crimes, sejam contra homens e contra mulheres. Há artigos previstos no ordenamento jurídico brasileiro. O feminicídio, que é um agravante para quem mata a mulher pelo fato de ela ser mulher. Nós temos a Lei Maria da Penha, que protege a mulher da agressão. E nós temos que ter cuidado, porque esses são fatos objetivos. Quando não se tem um fato objetivo, nós ficamos à mercê da boa vontade ou da má vontade de alguém. Vamos nos unir na defesa de valores, na defesa de que nós, você e eu, homens e mulheres, nós possamos construir juntos um ambiente melhor ao nosso redor. Muito obrigado. Já só ao nosso redor. Muito obrigado para você que ficou até aqui com a gente. É um momento de aprendizado. E hoje a gente viu que a jornada via de regra, ela não é linear. A jornada ela tem altos e baixos, mudanças, e isso que nós conseguimos ver hoje com o Diego Faleiros. Muito obrigado. Na semana que vem, a gente tem o Dr. Matheus Delbon, que vai falar que ele é um cientista político extraordinário, e a gente fala sobre cenários, sobre formas, a gente vai entender e compreender um pouco mais dessa área pública e de que forma o privado pode auxiliar o público. Nos siga nas redes sociais, lá no Instagram, @JasonAlbuquerque. É muito importante ter você com a gente. Até semana que vem e muito obrigado.